Bem-vindos ao People First, um podcast que dá prioridade ao que mais importa nas organizações, as pessoas, o seu bem-estar e desenvolvimento. Nós já aqui falámos de várias variáveis que potenciam motivação, bem-estar, produtividade e hoje vamos falar de alimentação. Sabemos que a alimentação ou uma alimentação saudável, rica em nutrientes, ajuda a aumentar os níveis de concentração e memória, também a potenciar a atividade cerebral. Eu preciso preciso de me alimentar, mas quais os alimentos mais adequados? Essa é a questão. Se alimentarem bem, as pessoas terão de facto mais ânimo e disposição para desempenhar as suas atividades. Vamos saber com a Inês Simas, que é a nossa convidada de hoje. É autora de 2 livros de culinária saudável, corrija-me se eu estiver errado. Partilha no seu site, blog, o Cru com Pinta, receitas para ajudar os seus seguidores a adotarem uma alimentação saudável nas rotinas do dia-a-dia. Ainda chefe de cozinha natural e coach em nutrição, com uma vasta experiência sobre trabalhar cada ingrediente para que ele possa, lá está, fortalecer o sistema imunitário. Bem-vinda, Inês. Acho muito mal não trazeres comida. Acho uma falha gravíssima. Olá, Newton. Eu pensei nisso, mas de facto, olha, falhou-me. Íamos ter uma cozinha, não era? E tu chegavas aqui e fazias tipo programa da tarde, não era? Programa da tarde e eu fazia de Júlia Pinheiro e tu tinhas que cozinhar aqui. Mas se quiseres partilhar receitas, eu trouxe um papel para apontar. E vamos, está bem, parece-me bem. Vou ficando. Eu não te vou perguntar porque é que tu começaste a ser chefe, na verdade tens 4 filhos. Portanto, tu és, mesmo que não quisesses ser chefe, tinhas que ser. Lá em casa, pelo menos, tinha que ser. Tinha que ser, com 4 filhos, é o dia todo quase a cozinhar, não é? A paixão já vem de trás? Já vem de antes? Ora, a paixão vem já de há alguns anos, sim. Eu tive na altura um problema de saúde e, portanto, foi uma reviravolta. Eu não trabalhava nada nesta área. Eu estive nas Nações Unidas, em Nova Iorque, porque eu fiz uma quantidade de coisas e de repente fiquei doente, e quando fiquei doente percebi que de facto tinha que haver uma mudança grande alimentar. Mudei a alimentação, isto foi há 12 anos atrás, 10 anos atrás, desculpa, e nunca mais, e estou bem. E portanto isto é uma força, é um poder gigante e por isso é que me dedico tanto à cozinha e por isso é que estou tanto atrás de trazer para o prato das pessoas, através dos livros, através do restaurante, através das aulas de cozinha, através de trazer alimentos com qualidade para que a pessoa coma bem, adore o que está a comer, pelo menos é a minha ideia, é aquilo que eu tento fazer, não é? Adoro o que está a comer e nem saiba que está a comer saúde. E a certa altura dá por ela a fazer mais daquelas receitas e a perceber que de facto aquilo lhe faz bem e que se sente melhor e que tem mais energia e a coisa naturalmente vem. Portanto, a primeira oportunidade, se alguém consegue dar uma oportunidade, normalmente depois não larga. Sim. E isso demonstra uma paixão tua com a nutrição, tu dizes que não és nutricionista, portanto és alguém apaixonada por nutrição, e como é que é essa tua relação com os alimentos? Tu procuras mesmo, espera aí, isto é bom, isto interessa, isto não? Sim, no sentido em que, imagina, aquilo que eu tento é rotinas saudáveis, que eu acho que isso é o mais importante. As asneiras devem existir. Nós vivemos numa sociedade em que, de facto, a tentação é para aquilo que é mau, não é para aquilo que é bom, não é? E, portanto, nós temos que começar a dar espaço àquilo que é bom. Dando espaço, as coisas começam a acontecer. Agora, as asneiras existem. Eu aquilo que tento fazer ao máximo e isto agora não só em relação a mim, como aos meus filhos também, é quanto mais cor tiver no frigorífico, eu sei que eles vão acabar por ir buscá-la. E, portanto, eu vou trabalhando as coisas de forma a que, inconscientemente, eles vão buscando aquilo que me interessa que eles vão buscar, porque eu sei que lhes vai fazer bem a eles. Se bem que a berinjela tem cor e às vezes custa a meter lá em casa, não sei. Temos que escolher estrategicamente. Berinjela com açúcar, vai lá. Isso é um exercício que tu dizes que as tentações são muitas. Eu tenho um filho celíaco e digo isso muitas vezes, que é não só pela condição dele, mas é tu entras numa pastelaria, por exemplo, que é em Portugal não temos opções saudáveis, é raríssimo teres um sítio, convencional café, se quisermos, um sítio que diga, olha, o que é que há aqui de saudável que eu possa comer sem ser açúcar às carradas, não é? Não sentes isso? É. Falta esse lado? Falta. Começa a haver mais coisas, novos negócios a aparecerem, mas muito focados apenas nisso. Dentro do grande comércio ainda não há muitas opções, não é? Tenho as duas, não é? Não tens ainda. Tens muito pouco, de facto. Vamos fazer uma joint venture. Portanto, vamos fazer. Parece-me bem. Acho que é uma boa. Se calhar cortamos esta parte para podermos aqui, estamos a dar umas dicas. Há aquela frase, nós somos aquilo que comemos. Em termos práticos, o que é que significa, na verdade, esta expressão? Tu consegues responder sem chamar gordas às pessoas? Pronto, sem chamar nomes? Olha, de facto, tu refletes aquilo que tu comes. Repara, nós quando comemos, estamos a comer informação. A informação começa ao nível celular e depois se manifesta no teu corpo através de sintomas ou não. E tu tens mais ou menos energia e, portanto, é imediato. Tu, quando comes, tu refletes aquilo que tu comeste. Portanto, tu és aquilo que tu comeste.
Não é? Depois se és gordo, se não és gordo, temos imensa coisa para falar aqui, mas a grande questão aqui é mesmo esta, tu, aquilo que estás a comer agora, vais reagir a seguir. Aquilo que tu estás a comer de mau, diariamente e muitas vezes ao dia, vai fazer de ti uma pessoa muito mais cansada, muito mais infeliz, muito mais pesada e, portanto, vais deixar de querer conviver, de fazer desporto, porque o teu corpo é puxado para baixo. O vestir, não te sentes tudo isso, bem. não é? Sentes-te mal quando te vestes. Há todo um processo. Na verdade, quando tu de repente comes bem, comes cor, comes vida, tu estás-te a sentir muito melhor. Tu estás-te a sentir melhor, tu vais para a rua passear, tu foste passear, tu estás mais... gastaste energia, deu-te vontade de ir conviver e estar com amigos, passaste a tarde a rir, então vais para casa felicíssimo. E isto é um processo, é uma escadinha. Sim. Mas tudo começa na primeira escolha, que é a comida. Sim. O que é que eu vou... a opção que eu vou... E na pessoa em si, não é? Portanto, não conseguires... Claramente. Tu é que tens de decidir. E depois tu tens uma coisa que é, cada corpo é um corpo, portanto, de facto há aqueles alimentos que nós sabemos que fazem mal, há aqueles que nós sabemos que fazem bem. Para mim, o foco não é só tirar aquilo que faz mal, é garantir que trazemos aquilo que faz bem. Não é? Porque tu tiras aquilo que te faz mal e de alguma forma começas a corrigir, começas a sentir-te melhor, mas enquanto não trouxeres aquilo que te faz verdadeiramente bem, tu ainda não tens a máquina a funcionar como deve de ser, não é? E se calhar, se estiveres a comer tudo aquilo que te faz bem, de vez em quando comeres aquilo que te faz mal, o teu corpo nem dá por ela, porque rapidamente as coisas se ultrapassam, não é? O grande erro está na base ser errada, está nas rotinas pouco sólidas, está nos hábitos. Nos hábitos. Sim. Mas isso é um erro do nosso corpo. Nós devíamos comer, imagina, comeste uma bola de Berlim e engordavas na hora. Portanto, era tipo, estás a ir à porta do café e já estás a sentir. Esse é o problema. É que tu, por exemplo, vais de férias e não é? Comes, quebras as rotinas todas e só vais engordar 15 dias depois. Só vais sentir isso 15 dias depois. Isso é o problema. Só sentes esse efeito 15 dias depois. Sim. É uma verdade. Só sentes depois a roupa, tipo, peraí. Pois é, eu tive não sei onde em jantaradas. Esse é agora, o problema. Há aqui um problema. Eu há pouco falei desse esclarecimento, desta alimentação influenciar a produtividade. Se sim, de que forma, então? Olha, isto tem uma relação, repara, nós temos aqui o intestino. O nosso intestino é a coisa mais importante, das coisas mais importantes que existem no nosso corpo. Tem uma relação direta com o nosso cérebro. E, portanto, imagina o impacto que tem um intestino pouco saudável na forma como tu te sentes e na forma como tu levas a tua vida e na forma como tu interpretas a informação, não é? Eu sou uma pessoa naturalmente, não vou dizer otimista, mas sou uma pessoa que normalmente vejo sempre o lado bom, não vejo o lado mau, vou sempre... O copo meio cheio. O copo meio cheio, exatamente. Mas se tu, de facto, tiveres se o teu corpo não estiver bem, se o teu intestino não estiver bem e saudável, tu acabas por estar sempre a ver o lado. E, portanto, isto para dizer que é imediata a relação com a tua produtividade, como é óbvio, não é? Tu, quando estás empenhado, com gosto naquilo que estás a fazer, com empenho, mesmo que não saibas, arranjaste forma de saber e de empenhar e de fazer melhor e de querer. Se tu estás com uma cabeça mais down, não é? Se tu estás com... Quer queiras, quer não, vais estar sempre a quem? Claro. Vai estar sempre a correr atrás. E há um... Isto é complicado de tu generalizares, até porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua condição, o seu metabolismo, o seu peso, mas há alguma forma que possamos, em termos de alimentação, como é óbvio, encarar para ser mais produtivos? Acho que sim, olha. Ou mais saúde, não é? Porque obviamente começaste por aí. Eu acho que sim, eu acho que o grande foco aqui é nutrir. O grande foco é fazer com que a minha máquina trabalhe da melhor maneira. A minha máquina é o meu corpo, sim. Não é? Nós pensamos num carro, gasóleo, gasolina. Se o carro é gasóleo, tu não dás gasolina. Claro. Não é? Se dás gasóleo, muito bem. Se for de qualidade, sabes que à partida, pode haver acidentes de percurso, mas que à partida vais chegar mais longe e durar mais tempo do que se for uma gasolina mais fraquinha, não é? Eu acho que a grande questão aqui é mesmo essa, é tu pensares quais é que são os alimentos que me fazem bem. Para mim são todos aqueles que combatem a inflamação. É tudo que tem muita fibra. Os verdes todos, as frutas todas, os frutos secos, as sementes, muita erva fresca, muitos cereais integrais. Eu não sou vegetariana, eu sou defensora e acredito mesmo que a carne, o peixe, os ovos são alimentos que, se forem de qualidade, devem estar na nossa alimentação. Portanto, eu, na verdade, se tu fores a pensar, disse-te uma lista dos ingredientes todos que tu tens na tua alimentação. A grande questão aqui está na forma como eles passaram a ser trabalhados e passaram a chegar a nós e que vêm carregados de coisas que, na verdade, acabam por não ser tão boas para nós. E é isso que faz com que o nosso corpo não consiga trabalhar da melhor maneira. E, portanto, se tu olhares para esta lista que eu acabei de dizer, que são as coisas que tu conheces, agarrares nela e o tiveres na tua alimentação, estás ótimo. E consegues, se eu te disse para enumerar os que nos dão, sei lá, mais energia, os que potenciam mais stress, existe uma lista, tu quando fazes os teus cursos, até fazes aulas privadas e tudo,
fazes essa lista, olha, isto é evitar, isto é bom. Sim, sim. Eu dou cursos de cozinha natural e funcional e exatamente o objetivo é mesmo esse, é conseguir que as pessoas consigam transformar o dia-a-dia de uma forma fácil. E, portanto, são 6 aulas em que eu explico de manhã à noite o que é que entra, mas como é que cozinham, como é que fazem. Depois têm e-books para conseguir depois replicar em casa. Isto porquê? Tu quando olhas para a tua despensa, tu tens que à partida saber... Só podes ter aquilo que acreditas e que achas que deve estar, porque senão vais fazer asneiras, não é? Mas tens que conseguir... Mas começa por aí, o que é que pões na despensa? Porque se lá tiveres porcaria, não é? Já Obviamente não vai ser funciona. porcaria, Mas o que é que eu costumo dizer é, compra tudo aquilo, quase que colhes da árvore, que sabes de onde é que vem, e a partir daí transformas tudo em casa. Podes comprar, podes, já há N marcas que trabalham bem e que têm as coisas mais puras, não é? Mas tu basicamente tens que olhar para uma etiqueta, imagina compraste um produto com etiqueta, não tens lá palavrões, muito bem, podes comer. Há coisas que tu não consegues definir, não queiras, deixa. Sim, se estão a complicar demasiado, então evita. Então, exatamente, porque a certa altura já não é uma coisa que de facto é reconhecida e que o teu corpo vai reconhecer bem. Acho que é um bocadinho por aí, trocando um bocadinho por miúdos, não é? Eu acho que o foco aqui é teres a certeza que os alimentos, na verdade, o teu corpo vai conseguir absorvê-los bem e meter-te a trabalhar da melhor forma. Sim. Há dias vi um vídeo de um americano que dizia essa comida existia antes de 1900? Não, então não comas. Não comas, é porque alguém inventou, esquece lá isso. muito vasto, mas pronto. Tu sentes, ainda assim, a sociedade, eu há pouco estava a brincar, eu estava a dizer as pastelarias a falar disto, mas na verdade o que é certo é que somos uma sociedade cada vez mais preocupada. Há claramente, temos que admitir isso, não é? Uma evolução. Obviamente pessoas como tu vêm-nos trazer isso, vêm-nos educar, mas evoluímos muito, não é? Convenhamos. Claramente, uma diferença enorme. Os últimos 3 anos foram uma diferença gigante. Pandemia? Sim. Muitas pessoas dedicadas à cozinha. As pessoas começaram a preocupar-se em fortalecer o sistema imunitário. Começaram a perceber que, de facto, há quadros mais frágeis e quadros que, de repente, se fortalecem de uma forma muito rápida. Porque, repara, tu tens de comer a toda a hora. E, portanto, se olhares para aquilo que tu metes no teu prato como um remédio ou como uma forma, de facto, de ficares bem, porque é que não has de fazê-lo? Estava tudo em casa, com tempo para cozinhar, com tempo para fazer, com tempo para aprender, com tempo... E de repente começas de facto a gerar um interesse e a perceber que aquilo até tem alguma... E a ler mais. Não é? Nós, a nossa vida, dá-nos pouco tempo para podermos parar e fazer o que gostamos de uma forma... Parar para ler. É preciso tu estares muito calmo, é preciso tu estares muito bem contigo para conseguires parar, agarrar no livro e estar a lê-lo. Porque senão, passado um bocado, estás a olhar para o quadro que está torto, para o coisa que está... E já te levantaste, já fizeste, já aconteceste, já pousaste o livro deste meia página... E é preciso que os filhos estejam a dormir, atenção. E é preciso... mas pronto, mas acho que a pandemia, sim, acabou por trazer esse lado, acabou por ter esse impacto e noto uma diferença muito, muito, muito grande na preocupação das pessoas. Não só com elas. Eu tenho muitas pessoas, muitas mães, que têm o objetivo de fazer mudanças ao nível familiar. Sim. E hoje em dia há esta educação que nós procuramos, e ainda bem que a procuramos, mas a maioria das pessoas, obviamente, ainda não está lá. Eu próprio tenho muitas vezes essas dúvidas. Tu, olha, tomei um bom pequeno almoço, ok, melhorei no pequeno almoço, mas depois ao longo do dia, porque depois estás no stress, estás nas reuniões, tens pouco tempo para comer, como é que tu podes manter essa energia depois ao longo do dia ou até chegar ao fim do dia sem teres feito a geneira? É sempre a disciplina? É sempre o caminho? Olha, não. Olha, vou-te dizer uma coisa. Para mim, a refeição mais importante de todas é o pequeno almoço. Um pequeno almoço completo já não estou a falhar tudo. E bem pensado vai definir-te as tuas vontades ao longo do dia. Então imagina, tu tens um pequeno almoço, e agora entramos um bocadinho na nutrição funcional, que é a parte que para mim mais me entusiasma. Que é, imagina, tens ao pequeno almoço um batido. Tu estás a fazer um batido e vais ter que equilibrar sabores, certo? Que é para que ele esteja bom. Claro. Eu costumo dizer, olhem, definam um elemento estrela, tanto em cor como em sabor, para conseguirmos guiar-nos de uma determinada forma e ter hoje um batido verde lindo, amanhã um cor de rosa, no dia a seguir um cor de laranja e andarmos aqui. Mas isso trabalhas com a cor dos alimentos. Mas tens que equilibrar sabores, certo? Acidez, gordura, textura, vais fazendo aqui um equilíbrio. Depois, o que é que tu tens que pensar? Muito bem, então eu tenho aqui um batido que me sabe otimamente, mas só trabalhei fruta, porque na verdade é aquilo que eu mais gosto. Não, claro. Tu vais pensar assim, mais não. Doce. Eu vou introduzir uns vegetais dentro daquele parâmetro de cores, dentro daquela linha, ou uns vegetais neutros, uma couve-flor. Couve-flor é branca. Uma fruta branca com pouco sabor, vai dar sempre corpo a um batido, vai imediatamente reduzir o açúcar da fruta e vai fazer com que tu tenhas uma energia menos rápida, não é? Portanto, o objetivo aqui é tu conseguires comer de forma a que o teu pico a tua energia não seja em pico, seja uma coisa sustentada e chegues à hora do almoço. Com flor crua, sempre crua ao batido. Então imagina,
equilibraste sabores e agora vais pensar, muito bem, então agora como é que eu vou conseguir que esta fruta não tenha um efeito em mim de açúcar no corpo? Eu vou trazer proteína, eu vou trazer gordura, não é? E vou trazer se calhar os vegetais, que é outro tipo de fibra. E tu ao fazeres isso, tens um batido que te garante horas em que tu estás satisfeito e feliz. Como é que fizeste isso? Foste buscar frutos secos, foste buscar sementes, foste buscar um abacate, foste buscar proteína a outros, foste buscar um óleo de linhaça ou de abacate ou do que for, ou já trabalhaste os frutos secos, já os tinhas. E de repente ao introduzires isso, atenção, isto é um hábito simplicíssimo. Tens uns fresquinhos à tua frente na cozinha, tens a fruta e os vegetais dentro do frigorífico ou no congelador, para facilitar o dia-a-dia, chegas dentro da máquina, pões tudo, chegas à mesa, serviste aos teus filhos e a ti próprio, estás feliz. É isso que sabes que eu tenho uma dificuldade, que é os meus filhos não me verem fazer aquilo. Pronto, mas os filhos são a nossa imagem. Quando tu metes, e isto vê-se cada vez mais com as pequenininhas. Eu olho para elas em casa, eu sei uma situação muito engraçada que foi o fim de semana passado. Eu estava na cozinha e tinha um jantar em minha casa. E a minha filha tem 1 ano e 4 meses. E de repente estava em cima da mesa e eu estava distraída à conversa e de repente ficou tudo em pânico de ela estar em cima da mesa. E quando olhei para ir agarrá-la, não estavam em pânico, estavam incrédulos como é que ela estava. Com uma mão a comer um hummus, com a outra a espetar as cenouras e o aipo e a metê-los na boca. E diziam, mas como assim? Estás a ver? Vai dar prejuízo a essa filha. O que nós somos, o que nós fazemos, eles acabam por ser a nossa imagem, claro. não é? E eu acho que isto acaba muito por ser um exemplo. Portanto, para responder à tua pergunta, claramente o pequeno almoço é o mais importante. Aquilo que tu comes ao pequeno almoço e tu, ao dares a oportunidade a uma coisa boa na tua mesa do pequeno almoço, tu vais querer mais essa coisa boa ao longo do dia. Se tu começas o pequeno almoço carregado de açúcares e coisas más, tu vais estar sempre carente disso ao longo do dia. E, portanto, às tantas, é ali que tu defines. Sim. É a entrada do... Eu acho mesmo que sim, sabes? Há pouco estavas a dizer que não és vegetariana. O que é que tu dizes este radicalismo? Eu acho que radicalismos são maus, seja em que área for. O jejum intermitente, as próprias, os veganos, não é? Tudo o que é fundamentalismo. Tu achas? Olha, o que é que eu acho? A minha escola de culinária é raw e é vegetariana, é vegan. E, portanto, eu sou muito a favor de que se traga cada vez mais estes ingredientes que eu estava a falar e, portanto, os vegetais, fibra acima de tudo, porque é aquilo que nos ajuda a corrigir o intestino, que era o que eu falava há pouco, que é as coisas mais importantes. Portanto, sou a favor disso. Não sou a favor de tirar, mas compreendo quem tire, porque por questões de sustentabilidade e tudo, há uma necessidade urgente de ação, não é? E, portanto, há pessoas que acabam por ser mais pragmáticas que outras. Eu considero que, de facto, é importante e aquilo que eu faço eu como de qualidade. E, portanto, eu aí tenho a noção que eu já estou, conforme os meus valores e as minhas crenças, a contribuir para um passo que eu acho que é importante. Porque, de facto, isto tem que haver aqui uma reviravolta, não é possível continuar-se desta forma. Jejum intermitente. Acho que é importante, acho que faz bem, acho que ajuda a desintoxicar o organismo, mas eu sou mais defensora de que o jejum deve ser uma coisa esporádica, exatamente para ter o impacto que o jejum tem e que nós queremos quando o procuramos, não é? Que é ajudar o corpo a desintoxicar. Quando se torna uma coisa recorrente, diária, a certa altura acho que acaba por perder um bocadinho a força que tem e, portanto, acho que honestamente, mais vale comer bem, fazer boas escolhas sempre, fazer uma alimentação boa e sustentada e se quiserem desintoxicar de vez em quando, força. Mas a base é comer bem. É comer bem, Voltamos. Acho mesmo. E hoje em dia fala-se muito na saúde mental, não é? A alimentação também está diretamente ligada a isso. Obviamente, os estados emocionais, não é? Uma má alimentação, cada vez mais puxa, e está provado, puxa para estados depressivos, não é? Agora falávamos sobre isso, do intestino e do cérebro, do eixo que existe. Tens essa preocupação nas tuas aulas, enquanto, obviamente, quando estás a falar para as pessoas, ou estás a fazer uma palestra, não sei o quê, enfocas-te em quê? Enfocas-te, efetivamente... ou tens eixos que te guies? Tenho. Eu começo por explicar que nós, ao olharmos para o nosso corpo, nós temos que perceber que não é por estarmos doentes que de repente assumimos uma determinada alimentação. Nós devemos assumir uma postura preventiva e devemos passar a olhar para a alimentação como aquilo que nós precisamos para de facto estarmos bem. Portanto, as minhas aulas começam comigo a explicar qual é que é o grande problema dos dias de hoje, que é a inflamação. Portanto, nós temos que combater a inflamação. Se os alimentos são inflamatórios para nós, temos que evitá-los. Se existem uns que são anti-inflamatórios e que nos ajudam a estar melhor, temos que trazê-los. E basicamente o caminho é por aqui. E depois conseguires fazer ao longo do teu dia refeições de uma forma muito simples e prática, que na verdade traga estes alimentos todos que te fazem bem.
Pronto, acho que basicamente é mesmo... É por aí. Nós estamos quase a terminar, mas há duas coisas que não queria deixar de perguntar. Para já, dar-te os parabéns, tu és visionária, criaste essa página, o Cru com Pinta, portanto, claramente a prever o aumento dos preços do gás, portanto, já estavas claramente a ver por onde é que isto ia caminhar, e as duas perguntas são efetivamente estas. As coisas cruas são efetivamente mais saudáveis, acreditas nisso? E o que é que não pode faltar numa alimentação equilibrada? Se tivesses que escolher um ingrediente, olha, isto não pode faltar, se façam o que fizerem. Olha, eu acho que quanto mais cru, mais nutriente tu tens. Mas, na verdade, há determinados ingredientes que tu não podes consumir a cru. E, portanto, tens que potenciá-los de outra forma. E isso, na verdade, são as bases da culinária natural, que é tu conseguires trabalhar com o ingrediente trazendo o melhor de si. Não, imagina, eu agarro num caju, e um caju é um ingrediente maravilhoso, mas eu, se calhar, posso comê-lo cru. Mas se eu o demolhar, eu vou acabar por torná-lo mais biodisponível. Isso significa que o meu corpo vai recebê-lo melhor. Eu não estou a cozinhar, mas estou a assumir estratégias de culinária raw, no fundo, que fazem com que o ingrediente se torne melhor para mim. Estás a ver? Portanto, isto para dizer que, sim, o objetivo é comer o mais natural possível, o mais puro possível, sendo cru ou passando por algum processo de transformação para que ele se torne melhor para nós. O objetivo sempre é conseguir mais nutriente. Claro. Pronto. Em relação... O que é que não pode faltar? O que é que não pode faltar? Se seres legumes, vamos perder muitos espectadores neste momento. Não sei se percebeste. O que é que não pode faltar? Olha, eu acho que há N coisas que não podem faltar para conseguires cozinhar bem e fazer coisas boas. Acho que tens que ter sempre a gordura, a acidez e o salgado para criar magia. No que quer que seja, agarras num pedaço de peixe, tens um bocadinho de azeite, tens um bocadinho de lima, tens sal, tens ali uma maravilha. Não é? Tens aqui uma... Mas eu acho que, acima de tudo, é fibra. Eu acho que a fibra é, assim, a nossa grande... e podes ir buscar os legumes, eu não fui por aí, está bem? Eu não quis perder, mas há N formas de ir buscar, mas acima de tudo para mim é fibra, e portanto eu comecei a trabalhar este lado da alimentação e a trazer mais vegetais para o prato de várias formas, exatamente porque tenho a noção disso. Portanto, eu hoje em dia olho para o meu prato, eu tenho menos carne e menos peixe e tenho muito mais do resto, porque pode ter muita pinta, daí eu cru com pinta. Sim, muito bem. Aliás, se forem ao blog da Inês, Cru com Pinta, vocês podem ver que cor não falta, nem cor, nem o empratamento é lindíssimo, e é bom que tu partilhes essas coisas, porque há sempre uma ideia que eu não consigo fazer isto, que é tão complicado, e realmente gosto desse teu lado, e obrigado por descomplicares e por ajudar as pessoas a quem quiser, portanto não há desculpa nenhuma. Cru com Pinta. People First, nas plataformas de podcasts habituais, como YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, contamos contigo nos próximos episódios. Até lá, dá prioridade ao que importa e vai ver o blog da Inês. Este é um podcast Fidelidade Studio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. Ouve este e outros podcasts em fidelidadestudio.pt.